entrar no que eu vou falar hoje, que é em Mateus capítulo 25. Então, Apocalipse capítulo 20, nós vimos no livro de Apocalipse, até Apocalipse 19 acontece a segunda vinda de Cristo, logo após a tribulação de 7 anos. Nós já fomos arrebatados em Apocalipse capítulo 4, houve o arrebatamento da igreja. Capítulo 1 é uma visão de Jesus, capítulo 2 e 3 é sobre a igreja, capítulo 4 e 5 é o céu, e a igreja já está no céu, já há tronos no céu, já há anciãos coroados nos céus. Capítulo 6 ao 19 é a grande tribulação aqui na terra, e os santos estão nos céus, onde vai haver a boda do cordeiro e as recompensas. Capítulo 19 também há a volta de Jesus na terra, quando há a batalha de Armagedon, e Jesus pega o anticristo e o falso profeta e os lança no lago de fogo. E então vem o milênio no capítulo 20. Depois, no capítulo 20 ainda, depois dos 1000 anos do milênio, do reinado de Cristo aqui na terra, vai haver o juízo final, a partir do versículo 11, onde todos os ímpios que estão mortos, não ressuscitaram ainda desde a criação do mundo, todos os ímpios então vão ressuscitar para o julgamento do grande trono branco, onde Jesus vai julgar e vai lançar todas estas pessoas no lago de fogo, onde já vão estar o anticristo, o falso profeta e o diabo, o Satanás, que vai ser lançado lá também. Então no capítulo 21 fala de um novo céu e uma nova terra. Só no capítulo 21 há um novo céu e uma nova terra. Então significa que o milênio vai ser nesta velha terra aqui, nesta terra que nós vivemos. E embora seja o milênio, reinado de Cristo sobre a terra, ainda vai haver possibilidade de pecado aqui nesta terra, inclusive pessoas vão pecar, nós não, porque nós já vamos estar em corpo glorificado, mas vai haver pecado aqui na terra também. Eu quero ler Jeremias 23, 5, só para eu dar uma breve explicação, que diz assim: olha, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo, justo e rei que é, reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Olha só, Jeremias está falando que viriam dias em que o Senhor levantaria a Davi, ao rei Davi, um renovo, justo e rei que é, reinará e agirá sabiamente, executará o juízo e a justiça na terra. Está falando sobre a terra, não está falando sobre o céu, que haveria um rei descendente de Davi, que reinaria na terra, executaria o juízo e a justiça. Por quê? Se não houvesse injustiça, ele não iria executar a justiça. Então olha só, a Bíblia fala sobre o milênio, que fica entre a segunda vinda de Cristo e o novo céus e a nova terra. Eu já li a semana passada, e para vocês, muitos textos falando que Jesus iria reinar. Apocalipse capítulo 20 fala 6 vezes num reinado de 1000 anos. Fala no versículo 2 que prendeu a Satanás por 1000 anos. Versículo 4 que viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Ou seja, fala sobre um reinado de Cristo na terra, no Monte Sião, em Jerusalém, que será um reinado de 1000 anos aqui nesta terra. E nestes 1000 anos o diabo vai ser preso, e só depois dos 1000 anos ele será solto. E a Bíblia diz aqui ainda que ele vai reunir e vai seduzir as nações nos 4 cantos da terra, e vai reunir para a peleja, e que ali então o Senhor eles vão marchar até Jerusalém, e ali o Senhor vai descer fogo do céu e destruir e matar todas essas pessoas aí. Essas pessoas, no final do milênio, que se rebelarem contra o Senhor Jesus, elas vão morrer, e logo depois elas vão ressuscitar, no versículo 11, para o grande julgamento, que elas vão ter que passar pelo grande julgamento. Então olha só, nós temos uma visão que é pré-milenista, ou seja, nós cremos que Jesus vai voltar antes do milênio. Então nós vamos voltar com o Senhor entre as nuvens e vamos reinar com Cristo durante os 1000 anos aqui nesta terra.
Muitas pessoas acreditam que o milênio são amilenistas. Os reformadores da igreja, eles eram amilenistas, eles não acreditavam no milênio. E isso nós herdamos deles, porque eles acreditavam que você, em Cristo, você morreu, vai para o céu, e aí está com Cristo eternamente, que não vai ter mais nada aqui na terra, vai vir no céu para sempre. Então eles pulam o milênio vai ser na terra. Então nós não somos amilenistas, nós somos pré-milenistas, acreditamos que Jesus vai voltar antes do milênio, que o milênio é um tempo literal, porque o livro de Apocalipse, quando fala sobre 7 igrejas, são 7 igrejas, quando fala sobre 12 tribos de Israel, são 12 tribos de Israel, quando falam sobre os 12 apóstolos, são 12 apóstolos, quando falam sobre 1000 anos, são 1000 anos, é o que nós acreditamos que o milênio será um período de 1000 anos em que Jesus vai reinar sobre a terra. O diabo vai estar preso nesse tempo, a Bíblia diz. Os crentes que vão passar não vão ser mortos, e quando entrar o milênio, eles vão entrar com o seu corpo normal, não vão entrar com o corpo glorificado, como nós que temos um corpo glorificado, já que já morremos em Cristo. Jesus voltou lá em Jerusalém, eu sou crente, eu sirvo a Deus, durante a tribulação, eu não fui arrebatado, porque eu estava longe do Senhor, me converti durante a tribulação, ou voltei para Deus durante a tribulação, e sobrevivi às perseguições. E quando Jesus voltou lá em Jerusalém, eu estou aqui no Brasil, vivendo aqui, e eu vou continuar vivendo, eu não vou morrer para ressuscitar, eu vou continuar vivendo. Agora, nós vamos ler, na verdade, hoje, sobre este julgamento que vai haver, no começo do milênio. O que vai acontecer? Quem são as pessoas que vão entrar no milênio? Nós, que já morremos em Cristo e que foram arrebatados, vão entrar no milênio com o seu corpo glorificado. O que é o corpo glorificado? É aquele corpo como Jesus tinha. Era aquele corpo que não vai morrer mais. É aquele corpo que não tem mais doença. É aquele corpo que pode comer, como Jesus comeu peixe com os discípulos depois da ressurreição, assou o pão lá com eles, mas que não morre mais e não peca mais. Mas os que passaram da tribulação, esses daí podem pecar, eles estão com o seu corpo ainda normal aqui nesta terra, como eles estavam vivendo. Simplesmente a sua vida será prolongada por anos, certo? Bom, isso está em Mateus, no capítulo 25, quando Jesus ele fala sobre o julgamento, versículos 31 em diante, em Mateus 25, vai falar sobre o julgamento. Versículo 31 diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, ou seja, na segunda vinda, para a batalha de Armagedon, quando termina a tribulação e vai começar o milênio, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Olha só, então Jesus vai se assentar no trono da sua glória, que Jeremias fala que aqui na terra, ele vai se assentar no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos porá à sua esquerda. Aí vai começar o reinado de Cristo, os 1000 anos, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Agora, no versículo 41, ele vai falar para os que estão à sua esquerda. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, será um julgamento de separação. Os que estiverem à sua direita vão entrar no reino. Os que estiverem à sua esquerda, que chama aqui de cabritos, não vão entrar no reino. Vão ser lançados no inferno para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. E vão ficar lá no lugar de tormento, onde os ímpios hoje já estão, aguardando o final do milênio, quando vai haver a ressurreição de todos os ímpios para o julgamento final. E esses que passaram na tribulação, essas ovelhas, eles vão entrar, os sobreviventes da tribulação, eles vão entrar
vão ser separados e o Senhor vai falar: vinde benditos do meu Pai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E quem não tem o seu corpo glorificado não enxerga espírito. Eu não tenho corpo glorificado, eu só vejo gente, eu não enxergo espírito. Quem morreu, um espírito, não é visível aos nossos olhos. Então nós que já morrermos com Cristo e vamos voltar e vamos ressuscitar em um corpo glorificado como era o corpo de Jesus, porque durante o milênio vai haver pessoas que passaram pela tribulação, milhares de crentes que vão sobreviver durante o milênio, e nós seríamos invisíveis para eles se nós estivéssemos em espírito apenas. Por isso nós vamos ressuscitar em um corpo glorificado, para que eles possam nos ver, nos enxergar e nós nos comunicarmos com eles normalmente. Então, se nós formos amilenistas, nós temos que arrancar um monte de partes da Bíblia. Os amilenistas, eles não traduzem literalmente. Então eles falam assim: olha, Jesus, o milênio é apenas uma linguagem figurada, porque não vai acontecer. Porque a gente morre, vai para o céu, e a Bíblia não diz isso. A gente vai para o céu, mas depois nós vamos voltar para a terra, e nós vamos viver 1000 anos aqui nesta terra com o Senhor, até que haja um novo céu e uma nova terra, onde não mais vai haver pecado, nem lágrimas, nem choro, nem dor, etc, etc, etc. Onde não vai haver mais morte, porque a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido será a morte. Então, ainda durante o milênio haverá mortes. O último inimigo a ser vencido será a morte. Quando terminar o milênio, quando houver o julgamento final, em que todos os ímpios comparecerão perante o tribunal de Cristo, vão ser lançados no lago de fogo, e aí sim, somente os crentes vão estar aqui, onde vai haver um novo céu e uma nova terra, onde não há mais dor, nem lágrimas e nada dessas coisas, nem tentação e nem o diabo, e todos nós viveremos num corpo que não peca mais, não vai pecar mais, assim como os anjos hoje no céu também não pecam. Então, o reino milenar de Cristo é o cumprimento das promessas de Deus a Israel. Eu não tenho tempo para ler tudo isso, mas centenas de promessas a Israel. Os judeus esperam Jesus. Os apóstolos perguntaram: Senhor, será este o tempo que o Senhor restaurarás o reino a Israel? Os judeus esperam o Messias para reinar sobre o monte Sião, reinar em Jerusalém. Eles esperam isso daí. O Velho Testamento está cheio de promessas de que de Davi sairia um rei, e rei que reinará. Ele então vai reinar na terra, a Bíblia diz. Não está falando do céu, o milênio é aqui na terra. Precisa ser interpretado literalmente como devem ser as profecias com relação a Cristo no Velho Testamento. Os ímpios vão para o castigo eterno. Por quê? Porque o castigo vai ser eternamente. Então, ele vai ter o castigo agora no inferno, depois ele vai ressuscitar, vai passar diante do julgamento, do trono branco que está em Apocalipse 21, logo depois do milênio, vai ser julgado e vai ser lançado no lago de fogo, com o seu corpo e seu espírito. Os crentes da tribulação vão entrar no milênio. No final do milênio, quando houver o julgamento, evidentemente eles vão ter um corpo que nunca vai mais morrer. Aqueles que morreram vão ressuscitar, e aí vai haver um novo céu, uma nova terra, onde não vai haver mais nenhuma possibilidade de pecado. Durante o milênio vai haver pecado, porque pessoas vão se levantar contra o Senhor, tá? Então, só para nós terminarmos, Zacarias, eu vou terminar mais cedo hoje por causa do horário, né, das restrições, mas em Zacarias capítulo 14, diz assim, olha só, no versículo 4, acho que está lá, Zacarias 14, 4 diz assim: naquele dia, sobre Jesus quando voltar na segunda vinda, naquele dia os seus pés estarão no Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, a outra metade para o sul. Haverá um vale lá em Jerusalém, onde vai haver o julgamento. Versículo 9 diz assim: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, um só será o seu nome. Aí, quando começa o milênio. E versículo 12 diz assim: esta será a praga, olha só, com relação aos ímpios, esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém.
Essas pessoas no final do milênio, quando Satanás dissuadir as nações e pessoas vão subir a Jerusalém, a sua carne apodrecerá, estando eles de pé, apodrecer-lhes-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Olha só, essas pessoas no final do milênio, no final do milênio, quando o Senhor, o diabo for solto e seduzir as nações, lá em Apocalipse no capítulo 20, vamos voltar lá só para nós terminarmos, para mim terminar esse capítulo, diz lá, versículo 7, 27, quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, não tem tempo para explicar isso, mas a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, que é Jerusalém. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Fim do milênio. E então, a partir do versículo 11... olha só o que João vê, que eu vou falar a outra semana, já preguei sobre isso, tem fita minha de pregação sobre isso, mas olha só, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, então se abrirão livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Este é o julgamento que vai haver dos ímpios, não é para crente, dos ímpios, depois do milênio, onde todos esses ímpios vão ressuscitar, todos, desde Caim, vão ressuscitar nesse dia diante do trono de Cristo e vão ser lançados no lago de fogo, onde já vai estar o diabo e o anticristo e o falso profeta. E então sim, a partir do versículo 21, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E então sim vai haver um novo céu e uma nova terra, onde não vai haver mais pecado, onde não vai haver mais lágrima, onde não vai haver mais diabo, onde não vai haver mais tentações, e nós vamos estar para sempre com o Senhor. Este é o que diz sobre o milênio. Se você tem dúvidas, você escreve, não dá tempo de eu ficar lendo aqui, mas é uma explicação para você poder entender. Se você tiver dúvidas, mande para cá, e eu vou estar procurando respondendo à medida que eu vou falando e terminando o livro de Apocalipse. A semana que vem nós vamos ver o juízo final, depois vamos ver o novo céu, nova terra, a nova Jerusalém, e aí termina o livro de Apocalipse, que é a eternidade que nós, cristãos, vamos passar com o Senhor, vamos estar com Ele para sempre. Amém, meu amado? O meu desejo é este, que quando a gente estuda sobre as últimas coisas, produza no teu coração o desejo de viver para Deus, o desejo de servir ao Senhor, o desejo de ser um cristão cheio do Espírito Santo, o desejo de seguir a Cristo cada momento da tua vida. Amém? Senhor querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos por podermos estudar a tua palavra, por lermos a tua palavra e entendermos a tua palavra, Senhor. Termos o privilégio de compreendermos as Escrituras. O livro de Apocalipse não é um livro oculto, mas é a revelação de Jesus Cristo para que nós entendamos e compreendamos as coisas que vão acontecer nos últimos tempos, Senhor. E é o que nós aguardamos. Nós aguardamos hoje o arrebatamento da igreja. Tudo está pronto para o arrebatamento da igreja. Não há nenhuma palavra a mais que precisa ser cumprida para que haja o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, segundo a tua palavra, poderia acontecer hoje, Senhor. É o que a tua palavra nos diz. E nós vemos isso estudando o livro de Apocalipse. E nós cremos e aguardamos o arrebatamento da igreja, quando o Senhor nos ares vai nos levar para estarmos para sempre com o Senhor. Ó Deus, somos gratos a Ti. E quando estudamos estas coisas, o nosso coração deseja ainda mais conhecer ao Senhor. Nós somos gratos por isto, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém.